Então a fiscalização ela deve ser constante. Essa repressão é no sentido de moderar, que por sua vez quer dizer regrar, regular. Então deve ali a administração pública ela regrar, ela regular, fazer com que o serviço público seja efetivo. Só a aplicação de multas não vão surtir efeitos e que o povo brasileiro já sente aí. O transporte público, se aplicam-se multas e o serviço não é resolvido satisfatoriamente. Então, que se afaste, a administração pública tem este poder, que afaste o administrador particular ou o dono da empresa ali que está gerindo e se coloque um administrador público para gerir, administrar convenientemente para que o serviço público seja o quê? Eficiente. Não é apenas aplicar infrações. Melhor dizendo, multas. Bom, processo licitatório embasado mais na qualidade técnica do que no preço baixo. Tem se dado prioridade, a administração pública tem dado prioridade ao preço baixo. O que acontece? O que nós vemos aí, na execução das obras, tem um túnel, está se furando, o terreno não foi bem estudado, cede ali, tem operários que acabam se ferindo ali, aí do lado temos que abrir aqui. Isso é gasto de dinheiro público, é gasto de tempo, isso acaba prejudicando a nação. Então não é só preço, é o que acontece. Só se está vendo o preço, o menor preço do licitante. E tem que ver a qualidade técnica. Os requisitos ali têm que ser mais técnicos do que no preço. Infelizmente não, o que está acontecendo é o quê? É o oferecimento, é a oferta de um preço mais baixo, comprometendo a qualidade técnica. Isto tem a ver com mobilidade urbana? Com certeza. Continuando, treinamento e reciclagem eficaz dos agentes fiscalizadores. No caso, esses agentes são os agentes da autoridade de trânsito que vão fiscalizar os condutores, os pedestres, suas posturas nas vias públicas. Então deve-se treinar porque geralmente lança-se uma multa, o servidor ali público ou servidor militar, polícia militar, pega e anota no talionário ali a infração e sem qualquer embasamento na lei. O que acontece muito, os dados têm que ser o quê? Os dados têm que ser coerentes. Tem que ter, ou melhor, o que eu quero dizer com isto? Tanto a notificação como a atuação são atos administrativos praticados pelo poder público, que devem obedecer às normas que os estabelecem, os disciplinam para suas realizações, cujos dispositivos devem ser obedecidos. Então, se pegarmos o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, temos no texto: ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: inciso 1, tipificação da infração, local, data e hora do cometimento da infração, caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie e outros elementos julgados necessários à sua identificação. Muito importante. Outros elementos julgados necessários à sua identificação.
Ora, se no inciso 3 do artigo 280 temos outros elementos julgados necessários à sua identificação, a identificação do veículo, então vamos tá constatado que é claro em determinar que o agente da autoridade de trânsito deve anotar outros elementos julgados necessários à identificação do veículo. O que não desta omissão muitas vezes resulta prejuízos ao interessado em comprovar a sua defesa no seu recurso contra a autuação de infração e penalidade de multa que foi injustamente aplicado pelo agente da autoridade de trânsito. Geralmente, o agente da autoridade de trânsito só anota o quê? A identificação do veículo, mas limitando-se apenas ao número da placa, a marca e a espécie, quando deveria cumprir o que determina o artigo 280, principalmente no terceiro inciso, e o que não acontece. Quer dizer, deveria anotar observação quanto ao modelo do veículo, se é sedã, hatch, se tem 4 portas ou 2 portas, se tem engate, se tem algum adesivo. E isso não se faz. Por quê? Como eu falei para vocês, está lá no artigo 280, o terceiro inciso. Caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca espécie e, importantíssimo, e outros elementos julgados necessários à sua identificação. Então, se faz necessário, sim, no auto de infração, o agente da autoridade de trânsito anotar estas observações. Tá, o modelo do carro é sedã? É hatch? O veículo tem 4 portas ou 2 portas? Tem engate? Tem algum adesivo? Então deve ser anotado ali, para se evitar justamente o que? Veículo clonado, o que tem muito atualmente em todo o território nacional, e o que não é. Aliás, e o que não é aplicado aí no auto de infração. O policial só anota praticamente os 2 incisos. Tipificação da infração, quer dizer, condutor passageiro sem cinto de segurança. O inciso 2, local, data e hora do cometimento da infração, anota. Que mais? E o inciso 3, só caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie. Agora, outros elementos julgados necessários à sua identificação, não. E o pior ainda que o auto de infração chega ao órgão de trânsito que deve avaliar a consistência do auto de infração, para ver se está obedecendo todo o regramento que consta no artigo 280. Porém, isto não é feito, pessoal. Parece que o auto de infração chega ao órgão e o órgão já despacha aí, não quer nem saber, não, já está tudo certo. Já é um ato arbitrário aí dos órgãos de trânsito brasileiro. O que mais? Prevalência da redução, princípio basilar do Código de Trânsito Brasileiro sobre a indústria da multa, fiscalização metrológica de velocidade. O Código de Trânsito Brasileiro prevalece a educação. O que vem acontecendo desde a criação do Código de Trânsito Brasileiro é o que? A prevalência da multa, a indústria da multa. Não, o princípio fundamental é educação. Está no Código de Trânsito Brasileiro. Porém, os órgãos preferem o quê? Multar. O pior ainda que as vias urbanas, as vias rurais, estão em péssimas condições
de transitabilidade. Agora eu pergunto aos senhores, para onde vai todo este dinheiro arrecadado? Ok, concordo com os senhores que há sim condutores que não respeitam, não querem respeitar. Deve ter, eu acho que deve ter uma fiscalização sim. A fiscalização metrológica de velocidade, ok. Principalmente em áreas que é constado ali. Temos a resolução do CONTRAN, número 396, que regra aí sobre a fiscalização metrológica de velocidade. Deve ter, sim. Se faz um estudo técnico, havendo necessidade, se coloca ali a fiscalização metrológica de velocidade. Só que, repito aos senhores que a educação é fundamental. A educação é fundamental. É o princípio basilar, é o pilar, vamos dizer, é a sapata onde vai se construir o pilar do Código de Trânsito Brasileiro. E isto, infelizmente, não acontece. Priorizar os investimentos para a infraestrutura nas vias terrestres. As multas arrecadadas devem ser exclusivas para as vias públicas. Geralmente, aliás, o que acontece? As multas arrecadadas pelos órgãos de trânsito não são direcionadas exclusivamente para a infraestrutura. Sinalização, colocação de nova sinalização, recapeamento, isso daí não é feito. Tanto que a maioria das vias brasileiras, as vias públicas brasileiras, estão em péssimas condições de transitabilidade. Aqui o 16, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável nas vias públicas. Arborização, tem que ter árvores? Sim, por quê? Elas absorvem o gás carbônico, isso é muito importante nas metrópoles. São Paulo, por exemplo, não tem quase área verde. Aí se forma também aquela ilha de calor. Então a arborização ali, ela serve como um dosador climático. Tanto que temos aí as chamadas ilhas de calor, justamente o que? Em localidades onde só tem asfalto e concreto. Vegetação mínima ali, aí se produz aquele calor excessivo e nós estamos vendo aí o regime de chuva, quando vem, causa vários desastres. Automotores não poluentes ou que poluem menos, como os veículos elétricos. Então vamos aí dentro das políticas de governo criar incentivos fiscais até para as indústrias automobilísticas produzirem veículos elétricos. Veículos movidos aí a petróleo, derivados do petróleo, são altamente poluidores, os elétricos não. Então, há necessidade de incentivo do governo federal para que tenha os veículos elétricos. Anda menos? Ok. Velocidade máxima no Brasil, 110 km por hora. Então, para que você quer um carro que corra 220 se a velocidade máxima no Brasil é 110 km por hora? Então, o veículo elétrico, para nós, é muito bem-vindo. É muito bem-vindo. Repito, a velocidade máxima no Brasil é 110 km por hora. Vocês já viram alguma placa de 150? Não existe. Então, para que um carro poluidor movido a petróleo, se não pode atingir 220? Então, que se coloque um veículo elétrico, que é menos poluidor e não vai passar da velocidade máxima. Todos saem ganhando com isto. Materiais, substâncias não poluentes. Quer dizer, quando vai se produzir uma sinalização, a tinta que é colocada ali sobre o asfalto, que se chama sinalização horizontal, que é a sinalização pintada sobre o asfalto, a sinalização vertical, que são as placas, deve aí procurar substâncias, materiais que não poluem
o meio ambiente. Também é uma responsabilidade aí, tem a ver com mobilidade urbana. Containers para descarte de lixo. Ok, temos aí no caso do Rio de Janeiro, quem jogar lixo na rua é multado. Concordo. Por que concordo? Porque infelizmente a cultura pensa, eu pago aí, tem a Conlurb para quê? Eu pago impostos, tem um gari para quê? Aí joga na rua. Não é bem assim. Porque a quantidade de pessoas que jogam lixo nas ruas seria necessário um gari para um que joga lixo ali. E teria que estar 24 horas ali seguindo. Então não dá. Não há uma quantidade de garis ali suficiente para isto. Então se usa a educação. Ok. Se usa o que? A educação para conscientizar sobre os danos ambientais no descarte de lixo irregular. Se não vem, primeiro a educação, sempre a educação. O que infelizmente não temos no Brasil. Nós não temos no Brasil. Se cria punições logo, que já está totalmente errado. Então, deu-se a educação necessária, não está se respeitando, então sim, aplicar o que? Aplicar aí a repressão sobre aqueles que temam em sujar. Agora, não adianta ter uma lei que puna se não dá o quê? Se não dá condições para as pessoas descartarem seus lixos. Um exemplo, tem várias ruas, principalmente aquelas transversais, que não tem nenhum container, nenhuma lata de lixo ali para o pedestre descartar. No carro tudo bem, as pessoas podem pegar, andar com uma sacolinha, coloca o lixo ali, depois vai sair e descarta. Agora e o pedestre? Ele vai colocar o que? No bolso? Nos bolsos? Vai colocar na carteira? A mulher vai colocar na sua bolsa? E aquilo que eu falei para vocês, nas ruas transversais, nas principais até que se coloca lixeiras. Agora nas transversais, e principalmente quando não é, olha o detalhe importante, quando não é uma área urbana, ou melhor, não é um bairro nobre, quando não é bairro nobre, não se vê o que? Lixeiras ali. Aliás, até o recolhimento do lixo é uma coisa vergonhosa. Acontece de mês em mês. Já em áreas urbanas, onde o IPTU é caro, se justifica, a prefeitura justifica o que? Paga o IPTU, então tem que ter ali. Já é um erro, porque fere o direito constitucional de igualdade para todos. Todos são iguais perante a lei. Então não importa se paga IPTU caro ou não paga IPTU, tem que ter coleta de lixo eficiente. Eficiência no recolhimento de lixo por empresas privadas ou públicas. Aliás, aqui eu já falei, né? Avisos sobre sustentabilidade. Sim, por que não colocar? Tem as placas educativas. Por que não usar as placas educativas? Como o nome já disse, placas educativas. Exemplos, você vê uma placa, está escrito assim, a travessia de pedestre, pedestre aguarde o sinal verde, pedestre atravessa na faixa. Então as placas educativas deveriam ter placas educativas sobre sustentabilidade. Mais placas educativas informando sobre sustentabilidade. Por quê? De tanto ler, as pessoas vão ter o quê? Uma postura. Como eu falei, a educação, a boa educação, existe o mal educado. E existe aquele que tem uma educação, sim, civilizatória, de respeito a si e ao próximo. Então, tendo as placas educativas sobre sustentabilidade, se muda o comportamento. Substituição gradual dos meios de transporte individual, carros particulares, por coletivos. Aqui no caso, principalmente trilhos. Nos países desenvolvidos,
a prioridade é o transporte sobre trilhos. Por quê? Mais rápido, limpos, ecologicamente corretos, não sobrecarrega os usuários das vias terrestres, porque eles não perdem tempo, conforme eu falei, o deslocamento por carros particulares ou transporte individual, e sobrecarrega os usuários das vias terrestres, fisicamente e psicologicamente, porque se perde muito tempo no translado. E isso traz também o que? Prejuízos enormes à economia brasileira. Nós vemos aí, quem já assistiu num telejornal, caminhoneiro numa estrada. A estrada quer dizer o quê? Não é pavimentada e parece ali um solo lunar. Então, o prejuízo que se tem ali para o caminhoneiro, não estranhe se você vai comprar uma verdura, uma fruta e tá caríssimo ali. Caríssimos. Por quê? Porque é justamente isso. Tem um desgaste prematuro das peças do caminhão, justamente pela péssima condição das estradas. Então, o melhor meio de transporte é sobre trilhos para a carga, principalmente para a carga, aliás, para os dois, carga e para as pessoas. No Brasil, a partir da década de 1970, se não falha a memória, se privilegiou o transporte sobre rodas, o transporte coletivo sobre rodas, enquanto os demais países não começaram a privilegiar sobre trilhos. Enquanto não houver o incentivo do transporte sobre trilhos no Brasil, a prevalência do transporte sobre trilhos, nós vamos ter esse caos diário que nós vemos aí nas vias públicas. Incentivo onde eu parei aqui, respeito e aplicabilidade das leis ambientais, de trânsito e trabalhistas. Respeito e aplicabilidade das leis ambientais, o que não são aplicados aí. Trabalhista, sim, agora os caminhoneiros têm que um projeto de lei que foi sancionado, o caminhoneiro ali tem um período de descanso. Antigamente não era. Por que isto, gente? Por que esta lei? Porque o caminhoneiro, coitado, como muitos outros trabalhadores brasileiros, explorado. A empresa chegava, você tem que entregar em tal local neste horário, senão já era. Aí ele tomava o chamado arrebite, que tem o derivado de anfetamina, o cara ficava ligadão ali, só que acabava o efeito e ele dormia. Aí esses acidentes drásticos que nós vemos aí nas vias, pelo excesso de trabalho. A lei não regulamenta que deve ter, dentro de um período ali, trabalhou, vai descansar. Então, respeito e aplicabilidade das leis ambientais também, que infelizmente a lei ambiental, a lei de trânsito e trabalhista, elas não são respeitadas no nosso país. E por falta o quê? Por falta de uma eficiência do judiciário. O judiciário do Brasil é uma vergonha. Vergonha no sentido da lentidão, morosidade em julgar. Aí se fica estendendo ali e a nação tem prejuízos aí incalculáveis para essa inércia. Muito importante também é a descentralização populacional. O Brasil possui vastas áreas ecúmenas que podem ser aproveitadas. Um dos grandes problemas, não só no Brasil, mas também de outros países, é a aglomeração de pessoas em uma região. No Japão, não há como expandir, por falta de terras. Em Nova York, não há mais como construir edifícios, casas. A centralização populacional, por motivos diversos, dentre eles facilidade de transporte, estabelecimentos de ensino,
comércio, indústrias, etc., faz com que a vida fique insuportável. No Brasil, há como descentralizar com a expansão de infraestrutura para outras regiões. Para que possa ocorrer isso, o governo federal deve incentivar as indústrias a migrarem para o interior. Só será possível com construções de ferrovias, meio de transporte eficaz para escoar os bens produzidos. Não há mais como viabilizar desenvolvimentos em áreas altamente povoadas. Os gastos aplicados para tentar melhorar as megametrópoles são enormes, ocasionando colapso aos cofres públicos. A saída seria investimento em regiões rurais, como esgoto canalizado, asfalto de rua, etc. Bom, áreas ecúmenas são áreas onde pode se plantar, onde se pode morar, fácil acessibilidade, e o Brasil tem várias regiões. Essa reforma agrária que nunca sai do papel, nunca é colocada aí na prática, porque tem senadores latifundiários e não querem aprovar, não querem fazer a reforma agrária por isso, que eles vão perder suas terras. Para se ter uma terra, tem que ter uma função social, trazer benefícios sociais. Não basta ter só isso perante a nossa Constituição atual de 1988. Não basta ter só a escritura. Qual é a função social que está ali? O que está beneficiando a sociedade? Então, uma terra ali, só para dizer que tem. Então, os senadores aí devem colocar, os congressistas devem colocar a mão na massa, falando assim, né? E trabalharem para que a reforma agrária seja logo concluída, seja eficaz também, seja na prática. Então, a superpopulação acontece justamente por isso. O exemplo, já estamos tendo essa superpopulação, São Paulo, Rio de Janeiro. E o interior do Rio de Janeiro? Aí chega o cidadão, não vou para o interior por quê? Não tem cinema, não tem shopping, não tem nenhum atrativo. O salário pode ser até bom no sentido que o salário é pouco, mas tem uma qualidade de vida. Porque qualidade de vida não é só ter shopping, ter cinema, não. Qualidade de vida é o quê? São vários fatores. Ar não poluído, água não poluída, solo não poluído. Não ficar retido por horas no trânsito. Porque geralmente se pensa, a qualidade de vida é ter dinheiro. Não adianta. Então vamos pegar aí Rio de Janeiro, por exemplo. Qual é a qualidade de vida que tem quando há bala perdida, quando há inundação, não pelo regime de chuva, mas sim porque as galerias pluviais não são adequadamente limpas. E vários outros fatores. Temos aí escolas públicas que não dão um serviço educacional eficiente, greves de professores. Então, para que vai servir a pessoa ser rica? Ah, eu sou rica, tudo bem. Boto meu filho numa escola particular, pago um plano de saúde particular, sim. Tá, mas não se esqueça que tem o quê? Tem a via pública. Saiu da escola, o que vai enfrentar? Congestionamento, vai respirar um ar poluído, corre o risco de ficar ali o carro boiando numa enchente, corre o risco de ser atingido por uma bala perdida. Então, isto é qualidade de vida, gente? Não. Nós, brasileiros, devemos mudar. Aliás, as pessoas que têm essa mentalidade, eu não tenho, a qualidade de vida não é ter dinheiro para ter acesso ali ao bom do melhor. Por quê? As vias públicas devem proporcionar isto. Então, esta política de centralização, ela deve começar a ser diluída, ela deve acabar no Brasil, estender a infraestrutura para outras localidades. Não vou ler aqui o item 18 para vocês entenderem um pouco mais. Mobilidade territorial. Um dos graves problemas mundiais são as aglomerações humanas em uma região.
As metrópoles têm mais infraestruturas que as regiões rurais, mas toda regra tem sua exceção, claro, forçando populações longínquas a se deslocarem ou mudarem de região com as promessas de prosperidade na nova cidade. Por exemplo, a construção de Brasília. Na época, o governo federal incentivou trabalhadores da região Nordeste a migrarem para a construção da nova capital brasileira. Depois de terminadas as obras, muitos dos trabalhadores passaram a viver em casebres. As medidas governamentais foram viáveis porque o Nordeste, historicamente, sempre foi região desolada, por culpa de políticas governamentais estaduais e municipais não voltadas ao bem-estar. Quer dizer, já sabemos que o dinheiro não vai para o povo, vai para o bolso de algum político ali. Então, essa mobilidade, aliás, deixa eu continuar aqui das populações locais, como as improbidades administrativas ainda comuns neste século XXI. Se a política de mobilidade urbana for colocada em prática, como deve ser, não mais se farão aglomerações humanas em certa região, mas se procurará desenvolver outras regiões e até habitais não habitadas, de forma a se evitar superpopulações. E o Brasil tem muita terra para isso. Então, conforme juntando os dois itens, sim, deve-se descentralizar, deve-se criar infraestrutura para acabar com essas superpopulações que causam transtornos. Não adianta, nós temos agora no Rio de Janeiro, está se fazendo uma revitalização e os transtornos que causam. Se faz necessário, sim, mas vai chegar um certo momento que não vai ter como fazer ali revitalizações sem trazer prejuízos enormes. Um exemplo é o comerciante que acaba, se for necessário, sim, mas o que é necessário? Aí que eu falei para vocês, é necessário porque só tem a região com uma infraestrutura, só existe aquela região com infraestrutura. E as demais? Então as demais devem ter também, para se evitar o colapso. Tem uma obra, sofre o condutor, o pedestre, sofre também, paga-se caro os comerciantes com isto. Então o Brasil tem muita terra que não tem de latifundiários aí, sem nenhuma serventia, sem nenhum benefício social. Então tem que o quê? Pegar o governo federal e incentivar tais localidades. Bom, continuando aqui, nós temos a Lei da Mobilidade Urbana. Esta lei é a Lei número 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. É um avanço para a questão gravíssima que o Brasil vive, a imobilidade urbana. Então, existe a lei. A lei existe. A lei existe. No papel. Agora, na realidade, e esta figura aqui serve muito bem. Vocês estão vendo vemos aqui a superpopulação, aqui uma calçada, mas vai chegar um certo veículo aqui, vai ter um colapso. Por mais que haja uma infraestrutura estacionado sobre a calçada, então quer dizer, vai chegar um certo momento que não vai ter como. Vocês podem ver aqui, cidade. Só se construir uma cidade aérea. Uma quantidade de pessoas bem maior do que a cidade pode suportar. Vai causar aqui vários transtornos. Então, por isso que há necessidade de uma política do governo federal em incentivar parados aqui o êxito. Olha aqui os congestionamentos metrópoles para o interior. A descentralização populacional. Se não houver isso, se não for levado para outras regiões, é muito importante criarem infraestrutura que o governo federal incentive. Nós vamos ter aí um colapso muito grande, que já está vivendo Nova York, ele já está vivendo com isso, outras cidades das megas metrópoles.
para o interior. Porque não vai ter como, pessoal, com o número populacional, as capitais suportarem isso. Aqui eu vou repetir, ó, tem uma infraestrutura, vocês estão vendo, corredor para ônibus, ok? Mas vocês estão vendo aqui, ó, caçamba de lixo, o congestionamento, não vai ter como. E as obras que serão feitas vão trazer mais prejuízos que benefícios. Então é necessário expandir. Tinha-se o êxodo rural, agora deve ter o quê? Os das cidades para as regiões rurais. Superpopulação traz prejuízos seríssimos. Seríssimos. Não tem como também uma cidade comportar mão de obra. Vai ter pessoas desempregadas, conforme nós temos aqui, né? Crianças brincando, o pai puxando aqui, a informalidade, não tem como. Então, o governo federal, se está preocupado realmente com a mobilidade urbana, deve incentivar o crescimento para as regiões rurais, para o interior. Continuando aqui, como são notórias, as políticas públicas sobre desenvolvimento e sustentabilidade, assim como melhorias nos transportes públicos, a prevalência dos transportes públicos, em especial sobre trilhos, sobre os particulares, não são efetivas, condizentes com a referida lei. Também não podemos esquecer que há nítida importância em multar em vez de educar. Este é o princípio basilar do Código de Trânsito Brasileiro, o educar. Não quer dizer com isto a não importância de coibir transgressores das leis de trânsito, como estacionar em local proibido pela sinalização, avançar semáforo na cor vermelha, parar sobre faixa de travessia de pedestres. Todavia, a educação é importantíssima para a civilidade no país. Se punir fosse eficiente, não haveria transgressões, e educar é comprovadamente o meio mais eficaz que se tem para os cidadãos agirem civilizadamente. Se punir resolvesse, não teria transgressões. Então, educar, se nós verificarmos aí, tem um programa muito interessante que acho que passa na Band, o mundo na visão dos brasileiros. Se não falha a memória, é isso. O mundo na visão dos brasileiros. E mostrando, isso é muito bom, a gente assistir programas assim, porque nos tira dessa normose brasileira, como se fosse o mundo, como se o mundo fosse assim. Não, tem muita, aliás, até no Brasil, tem muita localidade boa. Conforme eu vi no Globo Repórter, mostrando cidades com qualidade de vida que nem parece serem do Brasil. A cidade, se não falha a memória, acho que fica no Nordeste. Acho que no Nordeste. O nome da cidade é Cidade Feliz. Qualidade de vida, assim, impensada. Impensada em São Paulo. Aliás, nas metrópoles, né? Nas metrópoles. Se eu achar, vocês podem entrar no site do Globo Repórter. Se eu achar, eu coloco depois para vocês esta maravilhosa reportagem demonstrando as pessoas vivendo muito bem, com qualidade de vida e, claro, uma educação ali que é o importantíssimo. Bom, na mesma lei há as definições sobre os tipos de transporte. Então, na lei da mobilidade urbana, nós temos os tipos de transporte. Transporte urbano, conjunto dos modos e serviços, olha só, é o conjunto. Modos e serviços de transporte público e privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades, integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Mobilidade urbana, condição que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. Acessibilidade,
facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor. Então, acessibilidade. Importante, facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados. Agora, isso daqui é uma novidade? Não. Por quê? Na própria Constituição Federal de 1988 fala o direito de ir e vir. Então, todos têm o direito de ir e vir. Agora, esse direito de ir e vir tem a ver com acessibilidade. A integração entre metrô, ônibus, trem. Então, isto sim é uma acessibilidade. Modos de transporte motorizado. Modalidades que se utilizam de veículos automotores. Modos de transporte não motorizados. Modalidades que se utilizam de esforço humano ou tração animal. Transporte público coletivo. Aqui no caso seria a bicicleta, o chamado burrinho sem rabo, que eu acho muito feio isso, burrinho sem rabo. Acho que é depreciar o trabalhador. É aquela pessoa que está puxando um carrinho, fica na frente, puxa, tem um carrinho atrás, mercadoria. Tem gente que fala que é burrinho sem rabo. Burrinho sem rabo. Só que eu acho isso pejorativo e nós temos que parar de taxar as pessoas, que não faz bem nenhum. Transporte público coletivo. Serviço público de transporte de passageiros, acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público. Aliás, sobre o serviço público, nós temos a lei número 8.987 de 95. Vou repetir para vocês. Lei número 8.987 de 1985, onde fala sobre os serviços públicos. E no parágrafo 1º temos que o serviço deve satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. O que quer dizer isto, gente? Satisfazendo as condições de regularidade. Então tem que ser regular. Tem que ser regular ali. Há o direito de greve? Sim, há o direito de greve. Só que não se pode parar nenhum serviço público. Deve ter ali um número satisfatório de profissionais para dar continuidade ao serviço. Aliás, a continuidade, né? A eficiência. Eficiência seria o quê? Eficiência seria no trajeto um veículo, um ônibus, ou um trem, ou um metrô, que faça ali em menos tempo, ou tenha maior número de vagões ali, o trem, e consegue transportar. Isto é eficiência. Ou ganha na velocidade, ou ganha no transporte. Os dois, bem melhor. Segurança, que nós não temos no nosso transporte público, coletivo. Se nós pegarmos aí os ônibus, pneus carecas, lançando fumaça negra, os assentos soltos, alguns rasgados. Então a segurança, e nós temos aí também nos trens as portas abertas e vários setores que já ferem os preceitos contidos na Lei 8.987 de 1995. Atualidade é o que? Aperfeiçoamento do serviço. Se há um ônibus de melhor qualidade, que a empresa privada compre este ônibus. Quer dizer, melhores materiais que vão proporcionar o quê? Segurança, conforto. Generalidade é o quê? Serviço prestado de forma igual para todos. Então não pode ter diferenciações
entre os usuários, discriminações. Um exemplo, uma vez eu peguei um ônibus com ar-condicionado público, porque é uma diferenciação, né? O pessoal fala assim, tem o frescão e o quentão. O frescão é aquele que o preço é muito caro, geralmente são executivos. E tem o quentão que é para o povão, né? Tem alguns que falam assim. Ok. Teve uma vez que andando num ônibus, vamos falar assim, para o povão, não para executivo, para ficar mais fácil o entendimento, e o preço igual a um quentão. Preço igual. É uma época aí surreal no Brasil. E eu, bom, peguei ali com ar-condicionado, entraram dois deficientes físicos. Um não tinha perna, o outro não tinha braço, eram amigos. Parece até piadinha, mas não é piadinha. Amigos ali. Chegou o motorista e falou: vocês não podem entrar. E eles perguntaram por quê? Nós temos aqui a carteirinha. Não, não, vocês têm que ir no outro. Esse daqui não pode, mas, bom, eu intercedi. Eu sou assim. Quando eu vejo uma discriminação, eu vou interceder. Eu vou defender o direito. Nós temos que ter esta postura, defender os direitos do próximo. Por quê? Criado esta mentalidade, os outros também, de uma forma solidária, aquilo lá no início que eu coloquei, ação e reação, a vida é ação e reação, a partir do momento que eu defendo direitos, mais tarde vou ter meus direitos defendidos também. Se eu agir de uma forma egoísta, o que vamos ter? Então, se fez uma discriminação. E eu falei, não, ele tem o mesmo direito. Mas não pode, vai sair. Aí eu falei, então vou ligar para a polícia. Aí ele, não faz isso, vai me comprometer. Ué, por quê? O dono da empresa, não, do jeito que você falou, parecia o dono da empresa. E já que você não é o dono da empresa, você é o preposto, você também responde, e ele responde por seus atos, vou chamar a polícia, vamos resolver isso. Não, sabe o que é? É que é filmado aqui. Assim, então você faz o seguinte, se ele fizer alguma coisa, tem eu como testemunha, tem os senhores aqui, os dois se prontificaram, e depois outros dois condutores, outros dois passageiros se prontificaram, não, se fizer alguma coisa. Então, quer dizer, a solidariedade, ela vai se espalhando, ela vai criando um ar de harmonia. Bom, os dois prosseguiram ali. Então, não pode ter essa discriminação. Cortesia na sua prestação. Essa cortesia é justamente o quê? Um exemplo, um motorista de ônibus, ele tem que ser uma pessoa que, aliás, ele recebe um treinamento especial. Há uma carga horária maior nas aulas teóricas para aquele que deseja ser motorista de ônibus. Ele tratar os passageiros com urbanidade, cortesia, respeito. Então deve ter cortesia. O que não pode é o quê? O motorista do ônibus, o passageiro mal entra, ele sai aí, o motorista acelerando e o passageiro quase cai. Ou aquelas freadas bruscas sem necessidade. Sem necessidade. Aí vocês vão me dizer, quando é que é necessário? Se o da frente dá uma freada violenta, e mesmo que esteja ou melhor, tá ali transitando o ônibus, de repente um pedestre sai se atirando na via, há necessidade do motorista do ônibus frear, e é uma necessidade. Fora isto, ele deve dirigir com segurança. E não o que? Sair pisando no freio, aquela troca de marcha, que só falta aí o câmbio sair na mão dele. A gente escuta, parece que as peças estão se soltando ali. Que mais? Imodicidade das tarifas. Quer dizer, exige a prestação de tarifas razoáveis. E o que é razoável essa tarifa? O que é tarifa, gente? É o que você está pagando ali. Você entrou no ônibus, você pagou uma tarifa. Certo? A passagem, a tarifa. Você está pagando ali. Então, quando se fala em modicidade, essa tarifa ela deve ser
condizente, ela deve ser condizente com o ganho do brasileiro. E o ganho do brasileiro tem a ver com o salário mínimo. Aí vamos ver que o salário mínimo não atende às necessidades básicas, já fere o artigo 7º da Constituição Brasileira. Quem assistiu, quem está acompanhando aqui as aulas, eu li o artigo 7º da Constituição Brasileira, falando que o salário mínimo deve atender às necessidades básicas. Estou resumindo, as necessidades básicas, como que alimentação, vestuário, habitação, lazer, educação, tanto para o trabalhador quanto para a família. E o salário mínimo, nós sabemos aí que, infelizmente, é uma esmola diante dos potenciais econômicos do Brasil. Nós vamos ter temos o pré-sal aí, os maiores produtores de soja, os dos maiores produtores de grãos, o Brasil tem. Infelizmente, nós temos subnutridos. Bom, daí é uma aula de cidadania, vou continuar aqui. Transporte privado coletivo. Serviço de transporte de passageiros não aberto ao público para a realização de viagens, com características operacionais exclusivas para cada linha e demanda. Transporte público individual. Serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público por intermédio de veículos de aluguel para a realização de viagens individualizadas. No caso aqui seria táxi, né? O táxi. Transporte urbano de cargas, serviço de transporte de bens, animais ou mercadorias. Então, no caso aqui, carro forte, né? Transportes de bem. Transporte motorizado privado, meio motorizado de transporte de passageiros utilizado para a realização de viagens individualizadas por intermédio de veículos particulares. Já tinha até comentado aqui sobre isto, sobre a política de desenvolvimento econômico do governo federal que incentivou a compra de veículos motorizado privado. O que aconteceu? Uma superlotação de veículos nas vias, causando mais caos, o que já feriu o quê? A lei, a referida lei da mobilidade urbana, porque deve-se dar preferência, deve-se dar prevalência do transporte público coletivo sobre o transporte motorizado privado. Então, quer dizer, o governo federal rasgou, vou até aqui fazer o som aqui para vocês, ó. Ele pegou, o governo federal, ó, pegou e ó, tá rasgando, rasgou, fez bolinha, rasgou a lei da mobilidade urbana com incentivo de compra de transporte motorizado privado. Rasgou a lei da mobilidade urbana. Continuando. Transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano. Serviço de transporte público coletivo entre municípios que tenham contiguidade de seus perímetros urbanos. Transporte público coletivo interestadual de caráter urbano. Serviço de transporte público coletivo entre municípios de diferentes estados que mantenham contiguidade nos seus perímetros urbanos e transporte público coletivo internacional de caráter urbano. Serviço de transporte coletivo entre municípios localizados em regiões de fronteiras cujas cidades são definidas como cidades gêmeas. Já os princípios se fundamenta a política nacional, em que se fundamenta, já os princípios em que se fundamenta a política nacional de mobilidade se tem acessibilidade universal, quer dizer, o transporte público deve ser acessível a todos, não pode ter aquela diferenciação, não pode. Então, um exemplo, se um morador de rua, roupa rasgada, quiser entrar no metrô e ele tem ali o dinheiro, ele pode entrar. Claro que, vamos dizer, no metrô se proíbe a entrada de mercadorias.
né? Os ambulantes, aí tudo bem. Agora, quanto a isto, chegar um morador de rua, tem um dinheiro ali para pagar a tarifa, não pode haver esta discriminação, gente. Não pode haver. Desenvolvimento sustentável das cidades nas dimensões socioeconômicas e ambientais. Aquilo que eu falei sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável das cidades. Que tem a ver o quê? Com o meio ambiente. É a preocupação do hoje, do que se faz hoje, com os resultados que virão para o futuro. Quer dizer, o que se faz hoje, o que vai ecoar na eternidade. O que as próximas gerações vão ter de efeitos de uma medida feita no passado. Então, isto tem a ver com sustentabilidade. Sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, é preocupação com as futuras gerações. E no Brasil, como eu falei, mobilidade urbana é uma historinha para criança, é uma historinha de boi da cara preta para a criança não dormir, sonhar ali com terror. Então, o que nós estamos deixando para as futuras gerações quando não há medidas do governo federal de incentivar o crescimento em outras regiões do país? Ou quando incentiva o transporte individualizado, veículo particular? Qual é a qualidade do ar que nós estamos deixando para essas futuras gerações? Ou quando se incentiva o transporte individualizado, não se dá prioridade ao transporte, seja nível federal, estadual, municipal, não há incentivo ao transporte público, o que nós estamos deixando para as futuras gerações? Caos. Caos e doenças psicossomáticas. A verdade é esta. O que mais? Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo. Então, todos são iguais. Todos são iguais perante a lei. Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano. Então, vou dar um exemplo. A eficácia, ela seria assim: tem uma linha de ônibus, que faz certo trajeto. Então, vamos falar de eficácia. Tá? Eficácia. Tem uma linha de ônibus que faz certo trajeto. Ok, ele faz o trajeto, só que as pessoas perdem hora no ponto de ônibus, conseguem chegar aos seus destinos, só que eles ficam como sardinhas numa lata. Perdem horas ali na fila. Está sendo eficaz porque está levando. Está levando, não informa. Agora a eficiência não. A eficiência conta tempo, agilidade na prestação do serviço. Então, para ser eficiente, não só um ônibus naquela linha. Teriam que ter o que? 2, 3 ônibus ali para atender esta demanda, para que o passageiro não perca o seu tempo ali na fila de espera, não perca seu tempo ali dentro do ônibus. Quer dizer, ele chegou no ônibus, tem horários determinados, são constantes, não se forma uma fila que forma ali no máximo 5 pessoas, transporta, não há uma superlotação dentro do ônibus, quer dizer, os passageiros não são sardinhas enlatadas. Esse ônibus faz o seu itinerante e chega, tranquilo. Isto é eficiência. A eficiência é isto, a eficácia não. Tem a linha de ônibus? Tem. Só que filas enormes. As pessoas ainda perdem tempo dentro do ônibus. Por quê? As condições da via, da pista de rolamento.
cheia, esburacada ali. Levou, né? Vai chegar lá o prefeito, ó, não levou? Você não quis uma linha de ônibus? Tá aí, o ônibus não tá levando você ao seu destino? Aí chega lá o cidadão, né, o passageiro, mas eu perco o meu tempo, aí o prefeito chega, não, mas foi eficaz, meu filho. Eu dei a você o que você pediu, tá um ônibus. E ele sendo cara de pau, o prefeito vai dizer, bom, ele não foi eficiente, foi eficaz. Então é isto. Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da política nacional de mobilidade urbana. Então, gestão democrática. Democracia tem a ver com povo, controle social. Então, nós da sociedade devemos o quê? Avaliar a política nacional de mobilidade. Então, aquela iniciativa do governo federal, redução de IPI, incentivando o consumismo do veículo particular, será que foi benéfico, atendeu a política nacional e atendeu também a política nacional de mobilidade urbana? Vou repetir. A medida do governo federal em reduzir o IPI, incentivar o consumismo de veículos particulares para elevar a economia. O que você acha? Atendeu a política nacional de mobilidade urbana? Como eu falei para vocês, a política nacional de mobilidade urbana tem a ver com o quê? Infraestrutura, qualidade de vida, eficiência, nem eficácia, é eficiência. Aqui botaram eficácia porque, bom, aquilo que eu falei, né? O prefeito ali, ó, botei o ônibus, estou sendo eficaz. Você não pode dizer que eu não fiz nada. Não, tem que se cobrar eficiência. Eficácia, já estamos cansados. De eficácia, já estamos cansados. Então, tem que se cobrar eficiência da administração pública em geral. Emenda Constitucional número 19. A eficiência na prestação de serviços públicos. Vou dar mais um exemplo, eficácia. Você vai um exemplo. Eu fui no Ministério do Trabalho fazer meu registro de jornalista e cheguei ali, era um horário do almoço. Muitos reclamando, eu falei, gente, olha só, nós vamos por detalhes. Eu falo mesmo, vamos por detalhes. É um servidor, mas é um ser humano, precisa almoçar. Concordam comigo? Vocês gostariam de ficar ali no lugar deles e não almoçar? Ninguém. Segundo, deveria estar sendo eficaz de uma certa forma, sim. Nós perdemos o dia todo aqui para sermos atendidos e conseguimos, mas perdemos aqui o dia todo. Está sendo eficiente? Não está sendo eficiente. Por quê? Para ser eficiente, horário de almoço teria que ter outro ali, outro servidor. Isso é gestão pública, é uma gestão administrativa. Deveria ter outro servidor ali. Outra coisa, as informações. Você chega ali, pergunta, vai ali, vai aqui. Tá sendo eficaz? Tá, por quê? Te manda para um setor, 2, 3, 4, 5, até que você chega, você está tendo a informação. Você não pode reclamar que não teve a informação. Você teve a informação. Foi eficaz. Agora, foi eficiente? Não, porque você andou em 4 lugares. Para ser eficiente, deveria já ter ali informando na porta de entrada, um painel eletrônico já informando, olha, setor tal para isto. Aí sim é uma eficiência, porque eficiência tem a ver com rapidez também no acesso ali. Mas não, existe somente a eficácia. Esta burocracia, que eu chamo de burocracia,
que nós temos infernizando a vida dos administrados. Administrados somos nós, eu, você, que dependemos aí do Estado, da inércia do Estado, para ter os nossos serviços. Culpa de quem? Dos gestores públicos e de os agentes políticos. Bom, então, voltando aqui, gestão democrática e controle social. Então, a sociedade deveria dizer não. Nós não queremos comprar veículos particulares. Nós queremos, sim, eficiência no transporte público. Nós queremos eficiência, vou até colocar aqui, ó, queremos eficiência no transporte público. É isso que nós queremos, eficiência no transporte público. Só que a mentalidade, desculpem falar, cultural, é uma mentalidade de terceiro mundo. É de querer aparentar algo que não é. Enquanto nos países desenvolvidos, as pessoas, os cidadãos, cobram do governo o que? Eficiência no transporte público coletivo, estão afastando a mentalidade, estão condenando o incentivo pelo transporte particular. No Brasil, não. Por quê? É a cultura, gente. O veículo é status. Nossa, comprei um veículo. Comprei um veículo, eu já tenho um status. Porque quem tem um veículo tem um status positivo. Um status, quer dizer, já se sobrepõe, já se eleva diante das outras pessoas. E isso tem que acabar. Isto é uma mentalidade lá do século XVIII, lá do século XVI, onde os nobres, os reis se sentiam melhores do que todos. Infelizmente, em pleno século XXI, temos esta mentalidade lá do século XVI, XI. Não, o transporte público é o transporte que melhora a qualidade de vida nas cidades, melhora a economia nacional. Continuando, deixa eu subir um pouquinho. Segurança nos deslocamentos das pessoas. Agora, qual é a segurança que nós temos? Aquilo que eu falei para vocês. Pneu careca, portas que não se fecham, seja de um ônibus, seja do metrô, no trem, assentos soltos. Então, várias inseguranças, tornando o quê? O transporte perigoso, o que já fere os direitos e garantias fundamentais de você, cidadão, já fere os seus direitos humanos. Então, quando o transporte público coletivo é inseguro, já fere os seus direitos constitucionais, as suas garantias fundamentais, já fere os seus direitos humanos. E por que os nossos governadores não vão abertamente, agora que tem as propagandas eleitorais, e eles aparecem na televisão, desejamos Feliz Natal, próspero Ano Novo. Renan Calheiros, que cometeu uma improbidade administrativa, pegou o aviãozinho da FAB, estou falando aviãozinho, tá? Aviãozinho da FAB para botar implante de cabelo. Isso é uma imoralidade que ele cometeu, imoralidade administrativa. Mesmo que ele devolva o dinheiro, isso está errado, porque o dinheiro que ele pegou é nosso. Como é nosso? Eu pago impostos, tributos. Você não paga tributos, impostos? Então isto foi uma imoralidade. E o cara de pau do Renan Calheiros vem e fala, olha, o Congresso Nacional ele deveria ter a hombridade de chegar e se desculpar publicamente. Mas ele não fez, porque é um cara de pau. Assim como os outros também. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços. Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros.
eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. Bom, quanto às diretrizes, deixa eu subir aqui, quanto às diretrizes em que a Política Nacional de Mobilidade Urbana deve se orientar, são em número de 8. A que destacarei é a segunda. Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Notem que a prioridade norteadora da Política Nacional de Mobilidade Urbana é clara: transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Continuando aqui para vocês entenderem. Em recente iniciativa, já até falei, mas não custa nada. Em recente iniciativa do governo federal, ano de 2012, em reduzir o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, de vários itens para melhorar a economia brasileira, o que mais soou como grandioso foi o aumento de venda de veículos motorizados, no caso particular. Pode parecer, a quem comprou o carro 0 km, uma condição de oportunidade de melhoria na qualidade de vida, mas não é, e nunca será. Quanto mais se privilegia o transporte motorizado privado, mais congestionamentos e poluição se tem nas vias públicas abertas à circulação. Ora, o artigo 5º da referida lei já possui um dos fundamentos desrespeitados: desenvolvimento sustentável das cidades nas dimensões socioeconômicas e ambientais. Então, desenvolvimento sustentável, chegou o governo federal, vou pegar aqui para vocês, pegou a lei da mobilidade urbana e ó, rasgou e amassou e jogou. Então, a mobilidade urbana é o que? É uma responsabilidade social. É uma responsabilidade social. Bom, e o que é desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável significa crescimento econômico que garanta a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social para o presente e gerações futuras. Em poucas palavras, o desenvolvimento sustentável não pode mais se basear no avanço econômico, na ascensão social, se